O monstro colossal olhava diretamente para o barco minúsculo à sua frente. Zan apontava seu arpão com cuidado. Era um perito com uma mira diferenciada. Seus olhos brilhavam com a emoção da caça. Fez o primeiro disparo e perfurou a couraça rígida do monstro. A besta marinha rugiu, mas não era de dor. Mal havia sentido o ataque. O som estridente se espalhou. Um barulho ensurdecedor fazia o mar vibrar. As ondas recuavam com a força do rugido e por um momento a chuva cessou. Um brilho de luz branco surgiu vindo do céu. Onde antes eram nuvens negras carregadas da sempre chuva, dava lugar a um límpido céu. Para o capitão do valor da tormenta, não importava mais a dor em seus ouvidos. Era um momento sublime que esperou toda uma vida para presenciar. Uma luz quente, um azul profundo e infinito. A criatura não mais importava. Um prazer de um sonho alcançado. É tão belo, ele disse anestesiado. O mar agitou-se e o barco por um momento virou. O capitão foi arremessado ao mar, viu pedaços do seu barco espalhados na água. Tudo estava confuso quando recobrou a lucidez. O valor da tormenta havia sido acertado pelo monstro marinho e despedaçado em partes importantes. Por pouco não foi completamente destruído, muito dos méritos pela engenharia dos Mairas, que mantinha o barco sempre na superfície. Sua tripulação, ainda a bordo, mantinha o barco distante da besta colossal, mas seu capitão estava desaparecido no mar. Zan! Gritou Dalsha atento ao mar, mas não via sinal do seu capitão. Ruko começava a tirar pões da melhor forma que conseguia. Era o armeiro especialista em longas distâncias. Concentrava seus ataques na face da criatura, virando seus olhos. Queria o desorientar, mas as fortes ondas dificultavam suas tentativas. O barco, debilitado em suas funcionalidades, tentava sobreviver aos ataques do monstro que mergulhava em sua direção, criando ondas gigantescas. Ardurin corria para reparar o essencial para manter o valor da tormenta funcionando. Dalsha realizava manobras difíceis na tentativa de manter todos vivos. Um erro e seria fatal. O Rompe-Tempestade, como era conhecido em sua lenda, movia-se como uma cobra marinha em proporções colossais. Seus movimentos eram perigosos. Porém, por algum motivo que tentava entender, o monstro desviava seus ataques, como se estivesse mirando em outro alvo. Em mais um de seus ataques, provocou uma grande onda e encobriu temporariamente a visão da tripulação, mas quando puderam ver, ficaram surpresos. Zan escalava a couraça do monstro com sua lança especial para perfurar carcaças rígidas. O sangue verde escorria e era lavado pela chuva. Sendo tão pequeno o capitão, o monstro não conseguia se defender. O Rompe-Tempestade rugiu de dor e o destemido capitão avançava em direção à sua cabeça. Seria seu golpe mortal. A tripulação se posicionava para ajudar seu capitão, disparando arpões para desorientar a besta, um avanço coordenado e eficiente. Zan, diante da face da criatura, acertou seus olhos. O monstro marinho, desorientado, emergiu com a força que lhe restava, arrastando o capitão para as profundezas do mar. A tempestade se intensificou. Dalsha procurava seu capitão, mas novamente ele havia desaparecido. Mesmo sabendo que Zan era um Meiri, com resistência anormal comparada a qualquer outra espécie, mas ele estava sozinho com o monstro, e o valor da tormenta dava sinais que não conseguiria mais avançar. O motor falhava, e uma espessa fumaça negra saía. Estavam parados, vendo as ondas se formarem pela força da tormenta. Momentos de angústia seguiam sem saber o que acontecia nas profundezas do mar. Zan precisava retornar, ou poderia ser seu fim. No horizonte, viram a couraça do Rompe-Tempestade se erguer no mar, mas estava sem vida. Triunfante, Zan erguia seu tridente ainda submerso, subia na carcaça da sua presa e gritou em um alívio, e a chuva cessou. Por um instante, sentiu novamente o calor da luz do sol, e as nuvens carregadas se dispersaram por um breve instante. Naquele momento, não compreendeu o que aconteceu, pensava apenas em aproveitar a sensação de paz. Sua tripulação estava admirando o acontecido e tiveram esperança que um dia a sempre chuva poderia deixar de existir. Zan, a bordo do seu barco, percebia que voltava a chover, um alívio breve, mas animador. Algo dentro de si estava diferente de alguma forma. Sabia que foi ele o causador do impensável. O valor da tormenta não tinha forças para voltar do estado que estava. Muitos reparos precisariam ser feitos, mas de alguma forma eles conseguiram retornar.
Se gostou, deixe seu like e comente o que achou do conto. É uma forma de você ajudar esse projeto a continuar. Se você quiser, também pode ajudar comprando um dos meus livros. Tem 4 livros publicados na Amazon, como Kindle. Em especial, recomendo este, A Ascensão do Príncipe, um livro que escrevi com muito carinho e considero o melhor livro que escrevi até o momento. O livro narra a história de um reino majestoso, onde há um idioma mágico capaz de transformar a realidade com as palavras, mas que está ameaçado por um perigoso jogo político interno. A ameaça de uma crescente conspiração contra a família real enfraquece aos poucos a frágil paz em Asda. Espero que goste. Em breve, muitas outras histórias. Até a próxima.